Ontem bateu um medinho na turma, né? Porque havia uma convicção de que o Mauro César Cid chegaria no depoimento e mataria no peito. Diria que tinha adulterado os cartões de vacina sem anuência do Bolsonaro, pelas costas do ex-presidente, e a gente viu ele calado. E o silêncio aí, ele quer dizer muito. Ele é, no mínimo, um recado ao Bolsonaro de não me abandone, não me deixe na estrada, não, olha, fica atento ao que vocês vão falar, porque eu tô calado. Eu posso ir para um lado ou posso ir para o outro. E como que dissesse, o que vai depender para que lado eu vou é a forma como vocês vão me tratar. E isso é, de novo, determinante para o futuro do Bolsonaro nessa investigação. Porque se o Cid disser eu fiz tudo sozinho, matar no peito, a investigação vai ter muito mais trabalho. A investigação vai ter que tentar encontrar algo que desminta o Cid e mostre que o Bolsonaro tinha concordância com isso, que ele sabia dessa adulteração. Porque o discurso, vamos repetir, vamos lembrar aqui qual é o discurso deles. O Cid era um ajudante de ordens, com pleno acesso ao presidente da República, a tudo da rotina do presidente da República, tinha o cartão de banco do Bolsonaro, tinha acesso ao celular do Bolsonaro sem o Bolsonaro ter que ficar autorizando a cada uso, então podia mexer à vontade no celular do Bolsonaro, e ele teria, num afã de agradar o chefe, ele teria feito cartões de vacina falsos para os 2 integrantes da família que iam morar em Orlando e que não tinham se vacinado. O Bolsonaro e a Laura, filha do casal. Essa narrativa, ela tem muitas fragilidades, como a gente sempre lembra aqui, mas ela é uma história que está aí. E caberia ao acusador, né, ao investigador, para conseguir dar a convicção de acusação para o Ministério Público, encontrar provas que criassem fragilidade a esse discurso, a essa historinha. Se o Cid disser que ele não fez pelas costas, que o Bolsonaro sabia, que conversou com o Bolsonaro no dia tal, que teve o aval do ex-presidente, sim, o Bolsonaro ainda pediu, faz para a Laura também, aí é muito ruim para o Bolsonaro, muito ruim. É o que pode ser suficiente para uma acusação a ele, sim. Até porque o Cid pode ter mais detalhes a dar à Polícia Federal sobre isso, que possam trazer mais provas, além da prova em si, que o testemunho dele já seria. Agora é o seguinte, pessoal, o Bolsonaro, dessa vez, ele tá com um advogado bom com ele. Ele não tá com... O que já diz muito, né, Gui? O advogado que você contrata já diz muito, né? O que já diz muito, já diz muito. Ele não tá com advogados doidinhos como aquele lá que escondeu o Queiroz, o Frederico Vassef, né? No entorno dele. Então, ele tá sabendo jogar mais com a lógica de uma defesa criminal. O Bolsonaro deu uma entrevista que foi publicada hoje na edição da Veja, em que ele chama o Mauro César Cid de filho. Ele diz, ele é como se fosse um filho para mim. Isso também não é à toa. Isso é exatamente a piscada de retribuição que a família do Cid espera. Vamos lembrar que o pai do Cid é o general Mauro César Cid, general da reserva, foi contemporâneo do Bolsonaro na Academia das Agulhas Negras, na AMAN. Ele, na semana da prisão do Cid, do filho, ele ficou muito chateado com a entrevista que o advogado Rodrigo Roca deu à Globo News, em que, sem ser perguntado, o Rodrigo Roca de cara falou o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E o Rodrigo Roca ali não é advogado do Bolsonaro.
O Rodrigo Rocha era advogado do Cid. E antes disso tudo, vamos lembrar que o Rodrigo Rocha foi advogado do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas. Então, quer dizer, claro que o Rodrigo Rocha tinha um laço com a família Bolsonaro, por ter advogado para o Flávio, e ali, numa entrevista, ele, em vez de defender o cliente dele, ele corre para defender o Jair Bolsonaro. Ou melhor, em vez não, porque ele, na mesma entrevista ele defende também o Cid, mas sem que ele pedisse, ele defende uma outra pessoa. E, ao fazer isso, ele, é claro que estava, na visão do Mauro César Cid pai, estava trabalhando para outra pessoa que não para o filho dele, o tenente-coronel que estava preso. Esse sentimento do general, do Mauro César Cid general, o pai, não foi só em relação ao advogado, ele também sentiu que a família Bolsonaro estava abandonando o filho dele. E comentou isso com várias pessoas, isso chegou à família Bolsonaro, saiu até notícia no jornal sobre isso. Então, havia um cuidado do Bolsonaro de mandar esse sinal que aplacasse esse conformismo, essa revolta do antigo colega dele, Jaman, pai do Cid, sobre a conduta dele e da família. Então, ele, nesse momento que ele chama o Cid de filho, é com esse endereçamento. É um endereçamento de acalmar a família do tenente-coronel e enviar um sinal dizendo que está com ele. Na entrevista ele fala que elogia muito o Cid, diz que o Cid era um excelente ajudante de ordens, foi indicado a ele pelo Exército. Ele ontem já tinha, numa conversa com jornalistas, ele já tinha dito que o Cid era o melhor da turma em tudo que ele fez, quase todo exame que passou, ele passou em primeiro lugar, muito inteligente, fez bastantes elogios ao Cid. Tudo isso é em virtude desse silêncio de ontem. Quer dizer, ele tem a necessidade de fazer com que o Cid, na hora que fale algo que o defenda, que o proteja e que não entregue a cabeça dele aos policiais.